Olá, meus irmãos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Primeiramente, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, estudando sobre a doutrina espírita. O nosso tema desse dia é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E o item 6, a afabilidade e a doçura. Como página inicial, vamos ler do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. É a lição 110 que fala sobre a afabilidade. E André nos fala: respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Converse com polidez, mas não despreze a verdade. Cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Ajude o próximo, mas conheça seus limites. Faça todo o possível para viver a fraternidade pura em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. A afabilidade é compromisso com o amor autêntico e não simples regra de etiqueta. Então, com essa mensagem desse Espírito bondoso que traz para cada um de nós, para a nossa harmonização, vamos fazer a nossa prece inicial, reunindo os nossos pensamentos, direcionando ao nosso querido Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, nosso modelo, nosso guia, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais um estudo do Evangelho, Senhor. Que possamos, amparados pelos espíritos responsáveis, Senhor, pelo Grupo Espírita Teresa de Jesus, pela nossa caminhada, Senhor, no planeta terreno, por todos esses amigos espirituais, Senhor, que são dispostos ao nosso redor, para o nosso fortalecimento, para a nossa coragem, Senhor, em continuarmos a nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, por esses benfeitores, por essa oportunidade de estudo. Que seja em Teu nome, Jesus, em nome desses benfeitores que nos sustentam, em nome de Teresa de Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo. Graças a Deus, Senhor. Então, meus irmãos, o nosso tema sobre a afabilidade e a doçura, né, que está lá nas bem-aventuranças de Jesus, né, sobre os mansos e os pacíficos. E aí nós vemos, né, que a nossa vida aqui no planeta Terra ainda se caracteriza por muita agressividade, né? Temos podido assistir a essa dificuldade, né? A tantos momentos de dificuldade e agressividade que temos passado. E os espíritos, né, nos lembram disso. São atritos em todo lugar, né? Atrito na via pública, atrito na condução, discussão entre vizinhos, desentendimento nas famílias, e tudo isso refletindo a posição espiritual, né, que de tanta dificuldade, né? E principalmente daqueles que já conhecem, né, as atitudes, já conhecem sobre Jesus, sobre seu exemplo, sobre seus ensinamentos, né? E até aqueles que dizem que não conhecem, mas que admiram essas atitudes e esses exemplos de Jesus, que só vieram para nos trazer o quê? A boa convivência, né? O respeito, a compaixão,
o amor ao próximo, né? Nos colocar no lugar do outro. E aí nós vemos que esses exemplos de boa convivência que Jesus nos deixou, né? De buscarmos essa igualdade, de sermos ponderados nos gestos, nas palavras, né? Que são as atitudes que nós gostamos de encontrar nos outros, mas que muitas vezes, né, não adotamos na nossa própria conduta. Então, daí a nossa necessidade de estarmos sempre estudando sobre o Evangelho de Jesus, né? Sob outra ótica, sob outro ponto de vista, né? Porque cada um de nós que temos a oportunidade de fazer esse estudo, vamos sendo auxiliados pelos Espíritos a uma abordagem sempre diferente, mas que possam tocar os nossos sentimentos, os nossos corações, para essa mudança tão necessária a todos nós. Então nós vemos que essa mansidão a que Jesus, né, que Jesus deu exemplo e que a ele nos convidava, Jesus nos convidava a essa mansidão, que é a capacidade de quê? Da gente agir e viver de uma forma que não seja agressiva, né? Respeitar a opinião do outro, respeitar, né, as convicções de cada um. E essa mansidão foi exaltada no Evangelho, né, e sendo incluída por Jesus entre as bem-aventuranças. Então, por isso que é tão necessário a gente estar sempre estudando, né, esses ensinamentos que Jesus nos deixou. E os orientadores espirituais nos lembram o quê? Que é necessário a gente fazer uma distinção entre o simples refinamento de maneiras, que muitas vezes é exibido quando se está, né, numa situação social, e a verdadeira mansidão, que é aquela, né, que a pessoa sabe sempre proceder com equilíbrio, né, e com benevolência. Então, os instrutores espirituais, esses orientadores, esses mensageiros da doutrina, né, nos trazem sempre, né, essa necessidade de usarmos o bom senso e fazermos essa distinção, né? O Espírito Lázaro mesmo, né, fala isso para nós aqui. Então nós precisamos, né, ser reais, né? Trazer isso para a nossa realidade. E trazer para a realidade não é só quando a gente está lá em sociedade, é quando a gente está na família, né? Quando a gente está entre aqueles amigos mais próximos, que já nos conhecem, já conhecem as nossas dificuldades, e a gente se sente muito à vontade, às vezes, para demonstrar quem realmente somos, né? E aí os espíritos nos chamam a atenção para a gente fazer essa distinção, né? Essa minha atitude de brandura, de mansidão, ela está sendo simples refinamento social ou realmente eu estou no esforço, né, para sempre proceder dessa forma, com benevolência, com equilíbrio. E aí os espíritos nos falam o quê? Que esse refinamento, né, que a pessoa só usa quando está em sociedade, perante pessoas que não nos conhecem em profundidade, né, esse refinamento, ele é superficial. E além de ser superficial, né, muitas das vezes ele não consegue se manter. Ante uma simples contrariedade, a gente perde, né? A gente desmente esse refinamento social. Então daí vem a necessidade do nosso esforço em trabalharmos, né? Que essa mansidão, essa brandura, essa mansuetude venha a fazer parte das nossas vidas. E o melhor exercício que temos é aonde? Na família. É na família que nós temos que exercitar muito, né? Esse ensinamento de Jesus. Por quê? Porque essa verdadeira mansidão, ela vai se apresentar como um comportamento coerente, né? Tanto em público quanto na vida particular. Então, na vida particular, a gente começa a fazer esse treinamento
para quando estivermos em público, nós realmente apresentarmos a nossa verdadeira mansidão e não a perdermos nas situações de uma simples contrariedade, né? Então, diante de contratempos, diante de obstáculos, quando a gente começa a desenvolver essa verdadeira mansidão, a gente não perde assim naturalmente, porque a gente nunca perde aquilo que a gente já desenvolveu, né? Então, nós vemos que proceder com essa mansidão não significa ser fraco, não significa ser omisso, né? Significa ter sabedoria. Por quê? Porque a mansidão vai nos ajudar até na nossa saúde física, né? Nós vamos preservar a nossa saúde, preservar a nossa vida, né? Quando nós sabemos, né, trabalhar essa mansidão, não nos aborrecermos por qualquer coisa, não deixar que atitudes alheias influenciem no nosso desequilíbrio. Então, Gandhi, né? Outros espíritos também, mas Gandhi exemplificou muito essa virtude, né? E esses espíritos que exerceram essa virtude da mansidão, eles jamais se omitiram diante de uma injustiça, diante da hipocrisia, eles não se omitiam, né? Mas sustentavam corajosamente a sua mansidão. Então, é isso que Jesus veio ensinar, né, para todos nós, né? Eles sustentavam o bem em todas as circunstâncias, né? Mas não é porque sustentavam o bem que eles tinham que manifestar animosidade. Não, eles não praticavam nenhuma manifestação de animosidade contra aqueles que agiam de forma orgulhosa, de forma truculenta. Por quê? Porque eram identificados como doentes do espírito. E Jesus falou para nós o quê? São esses doentes que precisam de médico, né? Então nós que já conhecemos qual é o remédio para vencer, né, essa forma de agir orgulhosa e truculenta, precisamos também entender, né, esses companheiros que ainda trazem essa doença espiritual, mas que são companheiros que estão a caminho também de experiências que vão, né, que vão dar oportunidade a eles de elevar seu padrão de entendimento, seu padrão de relacionamentos, mas que muitas das vezes serão experiências difíceis, experiências ásperas. Por quê? Porque eles colherão o fruto das suas atitudes. Então, quando nós estamos estudando sobre Jesus, nós estamos raciocinando, né, até de que forma é melhor para nós, né, para nossa vida atual, para nossa vida futura, nós encararmos, né, as dificuldades que nos chegam, os problemas que nos chegam, né? Então vemos o quê? Né, que o próprio Kardec, na época, né, que esteve aqui junto a nós, o próprio Kardec, nos seus escritos, né, e mesmo na sua vida pessoal, ele nunca mostrou nenhum sinal de desrespeito ou de hostilidade contra quem quer que fosse, né? E as pessoas, ele enfrentou muitos adversários do espiritismo, mas ele nunca demonstrou desrespeito nem hostilidade para com nenhum deles. Quando nós estudamos aquela obra, né, aquela primeira obra do espiritismo, né, nós vemos Kardec ali, né, colocando suas ideias, mas ele não está hostilizando, ele não está ofendendo, ele não está desrespeitando, né, aquele companheiro que o questionava, que não acreditava, né? Então nós vemos, né, que Kardec respondia a essas críticas, a esses ataques, né, entendendo que ele respondia com serenidade, com lógica, e percebia que a resposta, né, mais categórica, mais forte, né, seria sempre o quê?
a nossa reforma íntima à luz do bem. Então a gente nunca perdeu o equilíbrio, né? Nunca partir para ofensa, né? Para que o outro possa respeitar as nossas ideias. As nossas ideias serão mais respeitadas à medida que nós a apresentarmos, né? Com mansidão, com respeito, né? Àqueles que não aceitam as nossas ideias, sem hostilidade, sem brigas. E então a gente vai vendo que a doutrina espírita é um recurso valiosíssimo para a nossa educação, né? Nós que estamos reencarnados no planeta Terra, somos todos espíritos que trazemos muitas dificuldades. Por isso ainda estamos num planeta de dificuldades, né? Então, a doutrina é um recurso que nós tivemos condição de, nessa reencarnação, né, receber. Para quê? Para nossa educação como espíritos imortais. Nós estamos sendo reeducados espiritualmente através, né, desses estudos que a doutrina nos proporciona. E aí nós vamos vendo, né, através desses estudos, o quê? Os efeitos negativos da violência. Né? A violência, ela nunca traz nada de positivo. Os espíritos nos falam que a violência, ela não é aceita, né, pela lei de Deus em nenhuma situação. Nem para nós buscarmos a nossa reforma íntima, nós podemos usar a violência. Por quê? Porque não é válida, a violência não é válida, não está de acordo com a lei de Deus. Então, estudando a doutrina, nós vemos quais são os efeitos negativos da violência e isso vai nos permitindo compreender, respeitar as diferenças individuais, porque somos todos diferentes uns dos outros. Aquilo que não afeta um afeta outro, aquilo que não é importante para um é muito importante para outro. Então nós vamos respeitando essas diferenças individuais, porque essas diferenças decorrem de quê? Do nosso passado espiritual, que é extremamente diversificado. Cada um de nós vai construindo suas experiências, né? E aí, essas experiências são diversas, são muito diferentes umas das outras. E Deus nos vê dessa forma, como individualidades. Nos respeita dessa forma, como individualidades, oferecendo a cada um de nós a melhor oportunidade para que possamos caminhar, né, como diz Leon Denis, para frente e para o alto. Então, essas virtudes nos acompanham nesse nosso projeto de evoluir. Por quê? Porque essas virtudes já estão todas colocadas dentro de nós, né? Deus é amor. E essas virtudes já estão conosco. O que nós precisamos, né, é iniciar o desenvolvimento dessas virtudes em nós, porque elas estão ali como sementes. E nós precisamos, né, trabalhar essas sementes, desenvolver essas sementes, né, através do raciocínio, através, né, da pacificação, através da mansidão. Tudo isso vai nos proporcionar essas oportunidades, né, de desenvolver essas virtudes. Por quê? Porque fomos criados à semelhança de Deus, não iguais, semelhantes. Então, criados à semelhança desse Pai de amor, por ele somos destinados a quê? A planos muito maiores do que esse que nós estamos vivenciando hoje, né? A perfeição muito maior do que a que nós já conseguimos atingir, que dentro da nossa caminhada, o momento que nós vivenciamos, já temos alguma perfeição, porque houve época que nós éramos muito mais complicados, né? Muito mais atrasados espiritualmente falando. Então trazemos no nosso íntimo essas sementes de amor que vão sustentando o nosso amadurecimento moral. E aí, como
futuros cristãos, porque hoje nós estamos ainda, né, estudando sobre Jesus, buscando entender esse cristianismo puro que Jesus nos trouxe, né? Então, essas sementes de amor já estão no nosso íntimo. E é ela que nos sustenta esse amadurecimento moral que a gente vai, né, ganhando à medida que vamos caminhando nessa estrada do esforço para sermos melhores a cada dia. Então, essa afabilidade, né, que o Espírito fala aqui para nós, o Espírito de Lázaro nos fala sobre essa afabilidade no item 6 do Evangelho, é a virtude, né, que vai distinguir quem realmente, né, está se propondo a ser um seguidor do Cristo, quem realmente está se propondo a ser futuramente um cristão, né, no trato com os semelhantes. Aquele que já possui essa afabilidade, né, entende o outro, entende aquele que chora, entende aquele que está precisando de um auxílio, de um amparo nas suas dores, né? A gente entende, a gente não critica, a gente não diz que isso aí é bobagem, né? A gente valoriza, né? Cada experiência que o nosso companheiro de caminhada está passando, que vai lhe proporcionar também um amadurecimento moral. Então, quando encontramos, né, uma alma, né, afável, uma alma terna, essa alma já está se educando com os exemplos de Jesus. Espíritos perfeitos já se educaram com esses exemplos de Jesus, já são almas afáveis, almas ternas, né? Nós estamos aqui na caminhada buscando nos educarmos com esses exemplos de Jesus, que veio nos ensinar o quê? A beleza do amor. Jesus veio para isso, nos ensinar a beleza do amor, né? E mostrar, assim, qual é o caminho que vai nos conduzir à felicidade. Que todos vamos ser felizes plenamente. Hoje em dia a gente tem momentos, né? Mas já sabemos como é bom, né? Ser feliz. Então, Jesus vem nos mostrar qual é o caminho que vai nos conduzir a essa felicidade e que se inicia esse caminho no desenvolvimento dessas virtudes que estão dentro de nós, que todos nós recebemos como herança divina. Então, é a doutrina, né, trabalhando o nosso entendimento, trabalhando o nosso raciocínio, os espíritos trazendo toda essa informação para todos nós, né? Então, quando nós, né, estamos avessos à manifestação de agressividade, à manifestação de violência, de raiva, de descontrole, nós estamos, né, no entendimento de quem era Jesus, né? Jesus era esse, Jesus era avesso à violência, avesso à raiva, avesso a descontrole, né? Por quê? Porque ele viveu a brandura, viveu a calma, viveu a mansuetude e fortaleceu essas virtudes através dos seus exemplos, né? Porque os exemplos de Jesus são os elos que vão promover a união de toda a humanidade terrena. E aí nós vamos vendo, né, que quando a gente está nesse clima de afabilidade, né, de doçura, a gente está junto ao próximo, seja qualquer próximo, e vamos exteriorizar vibrações de respeito, vibração de carinho, né? E vamos nos dirigir a esse companheiro, né, através de palavras envolvidas de compreensão, palavras envolvidas de boa vontade, né? Que são os sentimentos que devem orientar a relação entre os seres humanos. Então nós vemos, né, que aquele ser humano que está no caminho, né, do esforço de conquistar essa afabilidade, ele jamais vai desqualificar o próximo, seja por atitude, seja por palavras, ou mesmo com pensamento.
ensinamentos. E aí nós vemos o que é estar na estrada do esforço e o que é já ter a conquista. Porque nós, né, estando na estrada do esforço, muitas das vezes a gente ainda cai nessa dificuldade de desqualificar o próximo, né? Quando não é mais com atitude, com palavra, muitas das vezes é com pensamento. Mas quem já realizou a conquista já não desqualifica de nenhuma forma. Por quê? Porque essas atitudes de desqualificar o próximo, os espíritos dizem que elas são uma fonte geradora de imagens que causam o nosso próprio desequilíbrio íntimo. Então a gente olha o quanto nós temos necessidade de estudar, né? Para entender o que é realmente sustentar um companheiro que procura o nosso amparo e a nossa assistência, né? Então nós não podemos, nos momentos, né, em que vamos fazer lá a nossa conversa fraterna, por exemplo, na casa espírita, ainda temos nossas dificuldades? Temos, mas precisamos auxiliar o nosso próximo que está ali precisando de uma conversa fraterna. Então aquele companheiro vai ali em busca de quê? De amparo, em busca de assistência. Eu não posso desqualificar o que ele está sentindo, seja através de atitude, de palavra ou mesmo de pensamento. Os espíritos falam isso para nós, né? Por quê? Até porque aquela tarefa que nós estamos realizando ali, ela não é nossa, né? Nós estamos ali como mero trabalhadores, né, da seara de Jesus, mas ainda, né, necessitando de muito crescimento espiritual, de muito crescimento no sentimento, né? Então nós vemos que Jesus, quando encontrava esses espíritos com dificuldades, que ele encontrou muitos, e aí a gente chama atenção nas situações que muito ressaltam para todos nós, que são o encontro de Jesus com Maria de Magdala, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, o encontro de Jesus com Zaqueu, né? Nesses encontros, em nenhum momento Jesus desqualificou esses companheiros, seja através da atitude, de palavra, de pensamento. Ele acolheu, né? Ele acolheu, ele assistiu a todos eles. Então, a coerência no pensar, a coerência no agir, a coerência no sentir faz parte do viver de Jesus, né? Por quê? Porque ele estava constantemente empenhado em harmonizar aquelas forças íntimas que estavam ali nos companheiros, que eram contrárias à lição de amor que ele veio nos ensinar, a lição do bem viver que ele veio nos trazer, né? Então a gente vê que essas virtudes da afabilidade, da doçura, né? Elas precisam se instalar nos nossos corações. Por quê? Porque nós já temos Jesus como nosso modelo, nosso guia. Nós já amamos Jesus, então precisamos viver os seus ensinamentos, né? Os ensinamentos de Jesus não podem ficar para nós só retido nos livros. Nós precisamos colocar como prática diária da nossa vida. Então nós vamos vendo que a nossa vivência contrária a esse tesouro tão rico de exemplos, de ensinamentos, de amor que Jesus nos trouxe, pode nos levar ao quê? A todo um complicador do nosso lado moral, né? Que vai fazer o quê? Vai nublar, né? Vai trazer dificuldades para o nosso crescimento espiritual. Então, nós estamos nessa caminhada buscando crescer, buscando melhorar, buscando entender o outro, né? Mas ainda como espíritos com muitas dificuldades, a gente ora consegue, né? Ora não consegue, ora fica mais fácil, ora fica mais difícil. E daí a necessidade da gente estar sempre estudando dentro da doutrina espírita. A
A doutrina espírita é maravilhosa, né? Esses espíritos que trouxeram esses ensinamentos para nós há tantos anos, né? E que nós vemos que, puxa vida, agora que eu estou descobrindo isso, né? Aí nós vemos assim, através dos estudos que a gente faz, dos livros mesmo de apoio da doutrina, né? A gente vai vendo o quanto Deus se preocupou com a nossa caminhada até chegarmos, né? Passarmos por todos aqueles reinos até chegarmos ao reino nominal. Nós vemos isso no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz trazendo isso de uma maneira para nós maravilhosa. Mas eu sempre comento, nós temos um grupo que estamos estudando esse livro, e eu sempre comento assim, olha, o nosso objetivo com esse estudo não é nem a gente ficar gravando, porque ele é de uma ciência muito profunda. Então, é só para a gente entender o cuidado de Deus com a criação, o amor que Deus tem para com todos nós, né? Nessa caminhada. Então, ele mostra ali para nós que o tempo todo os benfeitores espirituais estão ali, né, a serviço de Deus, ajudando nas mudanças, nessa caminhada pelos reinos, né, em tudo isso, e é de uma lógica tão maravilhosa. E um outro livro que nós estudamos também é O Grande Enigma. E o Grande Enigma mostra para nós sobre Deus, o universo e tal, né? E aí o meu sobrinho até mandou para mim, ele está numa universidade fora, e ele falou, ontem ele mandou para mim, tio, o professor aqui mostrou para nós todas aquelas fotos da NASA. Realmente é impossível, né? Todo esse universo imenso não ter, da NASA não, dessa sonda, né? Que está sendo divulgada agora. E que é impossível realmente não ter vida em outro planeta. Eu falei, pois é, vai lá no Grande Enigma de Leon Denis, que você vai ver tudo isso que eles estão descobrindo agora, que Leon Denis já passa para nós lá no Grande Enigma, né? Toda essa imensidão, toda essa beleza, toda essa harmonia do universo, toda essa música que existe no universo, mas que nossos ouvidos não conseguem ouvir. Então, tudo isso está lá. Então, nós, né, que estamos aqui nos candidatando a seguidores de Jesus, que nós ainda estamos, né, como operários dentro da seara, né? Então, estamos nos candidatando a seguir Jesus, porque seguir Jesus é seguir o tempo todo. Nós ainda não conseguimos, né? Quando eu falo nós, eu estou me referindo assim a mim, né? Que eu me conheço. Então, a gente ainda está se candidatando a ser um seguidor de Jesus. E Jesus é tão bom, né? E Deus é tão bom, e os Espíritos são tão bons, que apesar de todas essas dificuldades, ele vê tudo isso. Ainda não me segue, não. Mas vamos dar oportunidade de estar sempre estudando, de poder falar nesses estudos. Para quê? Para que isso possa ir penetrando no nosso íntimo, né? E a gente realmente não perder o ânimo, não perder a coragem de se candidatar a seguidor de Jesus. Então, nós que estamos nesse processo de candidatos a seguir Jesus, não podemos poupar os nossos esforços na nossa reforma íntima. Nós precisamos trabalhar muito o tempo todo essa nossa reforma íntima, né? Abandonando aqueles subterfúgios que a gente já usou por tanto tempo, né? Que são tão naturais, né? Porque a gente fica sempre o tempo todo argumentando em causa própria, né? Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, né? Eu só respondi dessa forma porque antes teve esse tipo de atitude. Então a gente está sempre argumentando em causa própria, mas se nós estamos nos candidatando a seguidores de Jesus, né? A gente não usa mais, né, esses argumentos que estão muito distantes da mensagem que Jesus vivenciou perante todos nós, né? Que foi a da compreensão, da misericórdia, da compaixão, né? No último momento lá da vida física de Jesus, olha a grande compaixão que ele envolveu todas aquelas pessoas que estavam ali, né, lhe causando tanto sofrimento. Pai, perdoa,
Eles não sabem o que fazem. Então nós vemos, né, que nosso comportamento em sociedade não pode ser diferente daquele comportamento que a gente apresenta junto à família. A família é o nosso exercício, é o nosso lugar da gente exercitar todas essas virtudes de compreensão, de compaixão, de afabilidade, de entendimento, lembrando de Chico, da água da paz, né? Quando a gente for falar, porque quando a gente tem facilidade de falar, a gente tem facilidade de falar para todas as situações, não é só para falar de evangelho, falar de livro dos espíritos, doutrina espírita, a gente tem facilidade para tudo, falar sempre. Então aí a gente sempre lembra de quê? Da água da paz de Chico, né? Coloca a água ali e não engole, né? Fica com ela ali na boca para passar aquele momento ali. Então a gente vê que o sentimento de fraternidade, né? Quando ele é alicerçado ali através da caridade, né? Vamos ser caridosos com a dificuldade do outro, né? É a expressão do amor. É a expressão do amor que vai alimentando o quê? Os nossos corações, né? E vai colocando em prática, né? Esse sentimento fraternal, a gente vai colocando em prática em todas as situações, em todas as oportunidades. Então, para nós terminarmos, né, que já está chegando o nosso horário, nós vamos terminar com alguns trechos de uma mensagem do Espírito Antônio de Aquino, no livro Raios de Luz, volume 1, que ele fala sobre duas virtudes. E Antônio de Aquino usa uma frase que é maravilhosa, que ele diz assim, ó, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E ele nos fala que a compreensão e a tolerância são as duas virtudes, né, que estão ligadas à afabilidade e à doçura. E elas não podem subsistir separadas uma da outra. Quem compreende, tolera. Quem tolera é porque tem compreensão. E aí ele fala diretamente a nós dentro da doutrina espírita. Ele fala assim, ó, médiuns, sois as varas do feixe sagrado. Lembrai-vos que o próprio Mestre, quando na terra esteve, nos disse, eu sou a videira, meu pai é o semeador, vós sois as varas. A criatura, quando vai adquirindo compreensão, quando a sua alma procura evoluir, quase sempre se esquece de carregar também a companheira inseparável, a tolerância. No entanto, a lei de Deus é sábia e sempre, onde existir luz e compreensão, ele colocará a sombra da ignorância. Para quê? Para que se faça um intercâmbio divino entre a luz e as trevas. A treva sempre junto da luz, para por ela ser iluminada. E a luz sempre junto da sombra, para cada vez mais se iluminar. E aí ele continua, junto daqueles que já compreenderam, existirão sempre as crianças espirituais. Essas crianças espirituais permanecem ainda no mesmo ninho, onde vós que já compreendeis, adquiriste a plumagem para alçar voos aos altos espirituais. Não esqueçais, pois, esses ninhos que acalentaram a vossa juventude espiritual. Lá ainda existem os retardatários do progresso espiritual. Lá ainda existem criaturas precisando do vosso apoio, a fim de que nesse mesmo ninho também adquiram asas semelhantes às vossas para voar, porque só o infinito é a meta daqueles que pretendem chegar aos pés de Deus. Vossa missão é arrebanhar as ovelhas desgarradas. Vossa missão é iluminar as sombras. Vossa missão é levar o leite a essas crianças espirituais, como ficou consagrado na Epístola aos Hebreus, deixada por Paulo de Tarso. Ide, caminheiros, deixai que os vossos inimigos semeiem em torno de vós o joio. Não o podeis, deixai também que ele cresça. Na hora da colheita, então sim, o sublime lavrador virá e o joio será separado do trigo.
Deixai que os fariseus se acerquem de vós, eles são a sombra, vós sois a luz. Vossa missão é iluminar as sombras, que o Pai assim o permita, graças a Deus. Antônio de Aquino. Então, nesse momento, meus irmãos, mais uma vez vamos reunir os nossos pensamentos em agradecimento. Senhor Jesus, Mestre querido, só temos a agradecer, Senhor, pela oportunidade do estudo, que possamos, Senhor, amparados por esses trabalhadores da Tua seara, possamos continuar, Senhor, firmes na nossa caminhada da reforma íntima, Senhor, procurando desenvolver em nós todas essas virtudes que trazemos, Senhor, no passo a passo, porque sabemos, Senhor, que o tempo está a nosso favor, mas que nunca, Senhor, nos sintamos desestimulados de continuar, Senhor, a busca da nossa caminhada, sempre no caminho do bem, sempre buscando caminhar, Senhor, para frente e para o alto. Que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome desses benfeitores espirituais que sustentam a tarefa da Casa de Teresa de Jesus, que seja, Senhor, em nome de Teresa de Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por encerrado, Senhor, o nosso estudo do Evangelho. Graças a Deus, Senhor. Muita paz, meus irmãos.